Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Solange. Bom dia, Letícia. Meninas, hoje é dia de Clube do Livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tá? Do Dr. Joe Dispenza. Nós vamos continuar lá no capítulo 8 e aqui hoje ele vai falar sobre os 3 níveis de onda beta. O beta baixo, beta médio e beta alto, tá? Beta de baixa frequência é uma faixa de atenção interessada, mas ela está relaxada. Ou seja, é quando você está desfrutando a leitura de um livro e tem familiaridade com o assunto. Seu cérebro está disparando em beta baixo, pois você está prestando um certo grau de atenção sem qualquer vigília, tá? Ou seja, é quando você está assistindo, por exemplo, uma palestra que você tem interesse no assunto. Você presta atenção, mas você não está totalmente atenta, você está relaxada. Aqui ele fala sobre o 2, beta de média frequência, ou seja, sobe mais um pouquinho a frequência, fica um pouco mais alta. E ele diz o seguinte, aqui a atenção está concentrada. Aprender é um bom exemplo. Se eu fosse testá-la sobre o que você leu, você teria de se avivar um pouco. Haveria mais atividade do neocórtex, tal como o pensamento analítico. O que ele quer dizer aqui? Aqui nesse momento é como se você fosse testado a qualquer momento, você precisasse falar sobre aquele assunto. Então, além de prestar atenção naquela palestra, naquele livro, você começa a fazer mais análise. Por quê? Porque você vai ter que falar sobre aquilo. Então, você fica um pouco mais esperta, mais atenta. E depois ele traz o beta de alta frequência. O que é o beta de alta frequência? Ele é caracterizado por situações estressantes, em que substâncias químicas nocivas de sobrevivência são produzidas no corpo. Esse é o que você tem que ficar mais atenta para não ficar nele no longo prazo, tá? Que esse já passa a ser nocivo. E aqui ele diz, você está com uma concentração focada excessiva. A mente está excitada demais. Corpo estimulado demais para estar em qualquer aparência de ordem. Ou seja, aqui está o caos, aqui está a desordem mesmo, tá? Você está focando demasiadamente em algo e é difícil de parar isso. O que é o beta alto? Qual que é essa frequência? É aquela quando você está passando por uma situação estressante que você precisa urgente tomar uma decisão, você precisa decidir, enfim, você precisa analisar aquilo e entender o que está acontecendo. Normalmente, quando você está nessas situações, às vezes as pessoas falam assim para você, nossa, vai assistir tal livro para você relaxar, para você entender melhor essa situação. E às vezes você lê o livro ou você assiste o vídeo 3 vezes e não consegue entender o que está falando. Porque você está num estado de agitação tão grande, seja emocional, seja mental, você está num estado de agitação tão grande que você não consegue prestar atenção. Aqui, quando você está em beta alto, você não consegue aprender nada, tá? Você não consegue focar em nada. A pessoa fala e você está com os pensamentos em outro lugar, porque estão muito acelerados. Aí é que ele diz, beta alto é um mecanismo de sobrevivência a curtíssimo prazo. Ou seja, aconteceu uma coisa urgente, eu preciso resolver, mas é em curto prazo, tá? Por quê? Porque ele é uma fonte de estresse nociva e desequilibrada, tá? As emergências é aumento da atividade elétrica do cérebro. Ou seja, aqui você está na reação de lutar ou fugir, que ajuda a focar rapidamente em situações potencialmente perigosas. A forte excitação do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático leva a uma mudança drástica nos estados fisiológicos. O que é isso quando você ativa o estado nervoso simpático? O estado nervoso simpático é aquele que está nesse momento de lutar ou fugir. Aí o que ele faz? Ele avisa todos os órgãos. Opa, peraí, nós precisamos parar tudo agora para resolver essa situação. Então, ele faz todo mundo agir, ou seja, todo o seu sistema, seu organismo, seus órgãos agirem de forma coerente. É como quando, por exemplo, você leva um susto. De repente, você levou um susto, o que acontece? Seu coração começa a ficar acelerado, né? Você sente dificuldade ali para respirar, às vezes você fica ofegante, a sua mão fica gelada, você já observou? Então, isso é o seu modo, né, do sistema nervoso simpático acionando todos os outros. Algo ali fez ele se preocupar, tá? E aqui ele diz, nossa percepção, quando nós estamos nesse estado de agitação, de preocupação, de sobrevivência,
nossa percepção são alteradas. Por quê? Que as nossas percepções, comportamentos, atitudes e emoções ficam alteradas. Normalmente a gente não tem clareza. Quando a gente está nessa situação, a gente não tem clareza. Nós não temos uma visão clara do que está acontecendo e do que precisa ser feito, tá? E aí, o que acontece? A nossa reação, ela se torna exagerada. Entende? Se você não tem clareza, você toma uma reação de forma exagerada e você cria cenários. Às vezes tem coisa que nem está acontecendo, mas você cria cenários, tá? Então é isso que acontece quando você está nesses modos. E aqui ele diz, a sua atenção se volta para o ambiente externo, ou seja, você fica com uma ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo. Ou seja, predomina isso durante as crises. Ele chama isso aqui de crise. Quando você está nesses momentos de beta alto, ele chama isso aqui de crise, literalmente uma crise. Ou seja, olha como movimenta, a energia que movimenta todo o seu organismo, que traz esse estresse nocivo para você, te gasta muita energia, você perde aquele senso de reação equilibrada, né? Passa a ser uma reação exagerada. É como se... provavelmente vocês já ouviram essa expressão, ou vocês já falaram pra alguém, ou vocês já ouviram alguém falando. É aquela expressão que a gente fala, nossa, eu estava fora de mim, eu estava cega, eu não conseguia ver mais nada, entende? Ou aquela pessoa, nossa, ela estava fora de si, ela estava cega, ela não conseguia ver nada, enxergar nada, ela não ouvia nada nem ninguém. É essa situação, tá? De beta alto. Ou seja, literalmente ele chama aqui, o beta alto é literalmente uma crise. No entanto, o modo de emergência, por muito tempo, beta alto nos desequilibra, pois mantê-lo exige uma imensa quantidade de energia. O padrão cerebral mais reativo, instável e volátil de todos é esse, tá? Quando você está em beta alto. Quando o beta alto torna-se crônico e descontrolado, o cérebro é drenado além da faixa saudável, ou seja, é nocivo. Tá? É estressante e ele começa a trazer situações e doenças para sua vida. Quando ele fica em estado crônico, ou seja, repetitivo, constante, tá? Infelizmente, beta alto é terrivelmente utilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos, estamos insones ou cronicamente fatigados, ansiosos ou deprimidos, empurrando com força em todas as direções para sermos todo-poderosos ou nos agarrando desesperadamente à nossa dor, para sentirmos totalmente impotentes, competindo para ir em frente ou vitimizados por nossas circunstâncias. Ele diz que a maioria da população age dessa forma. Então, por isso que a maioria às vezes está doente, está desequilibrada, tá? E aqui ele diz, muitas pessoas passam suas horas de vigília em estado beta alto sustentado. Para elas, tudo é uma emergência. O cérebro fica constantemente em um ciclo muito rápido, o que penaliza todo o sistema. Quando você está desse jeito, o que acontece? Você enxerga tudo pelo filtro da dor, pelo filtro do sofrimento. E aí, quando você enxerga tudo o que acontece ao seu redor pelo ciclo da dor, né? Pelo filtro, quer dizer, da dor, do sofrimento, o que acontece? Qual que é o resultado disso? As suas reações, as suas decisões começam a ser precipitadas. Normalmente, as suas decisões, elas estão contaminadas. E o que acontece? Geralmente, elas são destrutivas. Então, quando você está nesse sistema, qualquer decisão que você tome a partir dele, ela geralmente está contaminada. Na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, ela está contaminada e ela vai ser destrutiva para você. Você precisa sair primeiro dessa situação, desse looping, tá? De emoções e de pensamentos, para você conseguir enxergar de forma clara. A repetição contínua de pensamentos baseados na sobrevivência cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressão, insegurança e frustração. Presas nessas emoções intoxicantes que tentam analisar seus problemas de dentro desses sentimentos, o que só perpetua mais sentimentos ruins. Gente, o que é isso? É como se você estivesse, por exemplo, na areia movediça. Então, no momento que você tá ali, se você ficar estressada, agitada, tentando resolver o problema ali, né, de forma estressada, o que vai acontecer? Você vai afundar cada vez mais. Aquilo vai ser cada vez mais prejudicial para você. Você vai paralisar e afundar ali dentro, tá? Cada vez mais.
O que você precisa fazer? Você precisa sair daquilo. Primeiro você sai da areia movediça para você conseguir tomar uma decisão do que fazer, para onde ir, entende? Então, primeiro você precisa sair daquele momento ali, porque senão você vai se afundar cada vez mais se você estiver tomando decisões dentro daquela situação de emergência, de sobrevivência. Aqui ele diz, olha só, quando você está presa nessas emoções intoxicantes e tenta analisar seus problemas de dentro desses sentimentos, o que só perpetua mais esses sentimentos, ou seja, vai piorar cada vez mais, tá? Então aqui normalmente as pessoas estão focadas no problema, porque elas estão com o modo proteção ativado e não com o modo de expansão ativado. Por quê? É só no modo de expansão que a gente tem criatividade, que a gente consegue solucionar problemas. Quando a gente está no modo proteção, a gente não consegue criar nada, porque você simplesmente quer proteger, você quer sobreviver àquele momento, tá? Aqui ele diz, e o ciclo continua, é a serpente comendo a sua cauda. O que é a serpente comendo a sua cauda? É um ciclo autodestrutivo, você mesmo comendo você mesmo se destruindo. Beta-alto de longo prazo produz um coquetel insalubre de substâncias químicas de estresse, que podem desequilibrar o cérebro como uma orquestra sinfônica desafinada. Partes do cérebro podem parar de se coordenar com outras áreas, e aí cada região trabalha separadamente e em oposição. Ou seja, ao invés do seu corpo todo trabalhar de forma coerente, todos juntos para ter um bom resultado, cada um começa a trabalhar de forma desordenada e separada. Então cada um faz o seu trabalho ali, tá tudo desordenado, tá um caos dentro de você. O cérebro não mais se comunica de modo holístico e organizado. O que é o modo holístico? Como um todo. Então, ele não se comunica. Quando ele está nesse estado, ele não consegue se comunicar com o resto do corpo assim, tá? De forma bem organizada e coerente. Podemos operar como uma pessoa com desordem de múltipla personalidade, pois experimentamos todas as personalidades ao mesmo tempo. Por isso que você pode observar, às vezes você vai lá, de repente você volta aqui, de repente você pensa aqui, de repente você pensa lá em cima, ou seja, é um caos, tudo desordenado. Quando desequilibra o corpo, perturbando o seu equilíbrio, preparando o terreno para enfermidades, ou seja, quando você está desequilibrando o seu corpo, você está preparando ele para receber enfermidades, porque ele está todo desorganizado, ele está todo perdido, então ele não consegue se alinhar para trazer saúde, equilíbrio, tá? Então, por isso que você prepara ele para enfermidades. Começam a aparecer. O coração é impactado, levando a arritmias ou pressão alta. A digestão começa a apresentar problemas, gastrite, úlcera, refluxo, e a função imunológica enfraquece, resultando em resfriados, alergias, câncer, artrite. Entende? Então, tudo começa a desabar quando você está em desordem. Quando começa a aparecer doenças, você tem que se perguntar, opa, o que isso representa? Onde está a desordem no meu organismo? Porque a doença ela só aparece quando há algo emocional ou mental que causou aquilo antes. Lembra que quando a gente está na desordem, é ótimo para a gente prevenir qualquer situação, porque ali, opa, peraí, antes que isso vire um estrago pior, eu posso tentar melhorar e resolver essa situação agora. Porque se eu vivo nisso de forma crônica e constante por muito tempo na minha vida, vão começar a aparecer essas doenças, tá? Em beta alto, o mundo exterior parece mais real do que interior. Ou seja, você está totalmente focada no seu exterior. Você não consegue focar no seu interior. Você não consegue mudar nada ali dentro quando você está em beta alto. Você não consegue olhar e falar, opa, peraí, eu estou enxergando isso, eu preciso reagir de forma diferente. Você não consegue. Você está focado no seu exterior. Peraí, o que eu vou fazer? Como é que tá? Olha essa situação acontecendo, tá? Nos identificamos mais com os elementos materiais quando nós estamos em beta alto. Criticamos todo mundo, julgamos a aparência do nosso corpo, ficamos excessivamente focadas em nossos problemas, nos agarramos a objetos com medo de perdê-los, nos sobrecarregamos com coisas que nós precisamos fazer o tempo todo, ou seja, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, então o tempo todo você está sobrecarregada com esse monte de tarefa. Nós ficamos preocupados com o tempo. Isso deixa pouco poder para prestar atenção nas mudanças que queremos fazer. Ou seja, quando você está preocupado com aquele tanto de coisa que você tem que fazer, com aquele tanto de coisa que você precisa resolver, quando você
tá preocupado com aqueles objetos com medo de perder, quando você tá com ciúme, né? Enfim, pode ser coisa material ou pode ser relacionamento. Quando você está, por exemplo, aqui, preocupadas com o tempo, quando você tá preocupada com tudo isso, o que acontece? Você não consegue focar no seu interior para mudar o seu interior. Você tá cada vez mais focada no externo, tá? Tentando ali não perder o controle da situação. É difícil enfocar nossa realidade interna quando estamos excessivamente fixados no nosso mundo exterior. Ficamos obcecados com problemas em vez de pensar em soluções. Isso nos mantém presos no nosso mundo exterior como se eles fossem reais. Faz seu cérebro ter reações exageradas. Você raciocina mal e pensa sem clareza. Você está pensando no passado e tentando prever o próximo momento baseado no passado. Não há espaço para o desconhecido aparecer. Você se sente separado do campo quântico e não consegue sequer cogitar novas possibilidades. Você só consegue cogitar novas possibilidades quando você está dentro do campo quântico, quando você se sente uno a ele, ou seja, interligada a ele. Aí sim você consegue ver novas possibilidades. Quando você não consegue, significa que você está fora dele. Seu cérebro está preocupado com os possíveis piores cenários. Então você não consegue criar nada novo, você não consegue ver solução, porque você está focado nos piores cenários que podem acontecer. Quando tudo parece uma crise, seu cérebro transforma a sobrevivência em prioridade, sem aprender ou criar. Não é hora de crescimento, é hora de sobrevivência e de emergência. A resposta situa-se fora das emoções com que você está lutando e dos pensamentos que está analisando excessivamente, pois ambos continuam conectados ao seu passado, o familiar e o conhecido. O que ele quer dizer aqui? A resposta que você tanto quer, a resposta que você tanto precisa, ela está fora daqueles pensamentos acelerados, daquelas emoções que estão densas, preocupadas, daquela agitação. A resposta que você precisa está fora disso. Ou seja, você precisa sair desse looping de pensamentos e emoções para você conseguir enxergar algo diferente. Aqui ele ainda dá o exemplo, por exemplo, a situação ela pode parecer nova, mas você está rodando no programa antigo, no programa do passado. Então, às vezes, uma situação ela pode parecer nova, mas você interpreta e reage de forma antiga, da forma como você memorizou. Por exemplo, dentro das suas crenças, padrões, comportamentos antigos, lá do passado. Então, ele diz, você pode estar numa situação nova, mas você está rodando no programa antigo. Entendeu? Você pode estar vivendo algo aqui no presente novo, mas você está reagindo àquela situação do passado. Você não está reagindo àquilo que aconteceu agora. Você está reagindo ao seu passado. Normalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de ciúme. Você está em um relacionamento e o que acontece? De repente te veio alguma coisa que, um gatilho, né, que liberou em você aquele ciúme, aquela desconfiança. Normalmente você não consegue parar para analisar, para ter consciência daquela situação. Ou seja, peraí, será que isso realmente aconteceu alguma coisa ou não? Você não consegue. Automaticamente, quando dispara aquele gatilho em você, mesmo na situação nova, ou seja, no seu novo namorado, o que acontece? Você lembra daquilo do passado. Ou seja, toda vez que isso acontece, o resultado é isso. Por exemplo, toda vez que isso aconteceu na minha vida, foi porque isso estava acontecendo. Então, você está reagindo não ao seu novo namorado, mas você está reagindo às coisas do passado, às suas crenças e padrões do passado que você aprendeu, entende? As coisas que você viu da sua família. Então, você está reagindo lá no passado, você não está reagindo agora. Você não está olhando tipo com um olhar novo para aquela situação. Você está reagindo àquilo que você já conhece, tá? E aqui ele mostra o que acontece quando você está desordenado. Ele mostra essa figura aqui, ó. Olha o que acontece quando você está desordenado. Tá vendo que é uma bagunça total? Você vai para um lado, você vai para o outro, você pensa de um jeito, de repente você fica, e se, mas isso aconteceu, mas aquilo, você volta no passado, você vai no futuro, você fica no presente, é um caos total. Então é assim que ele mostra que fica a sua mente. E aí ele diz que a gente precisa ter ondas coerentes, e ele mostra a diferença de ondas coerentes e as ondas incoerentes. E ele dá o exemplo aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Como se fosse uma furadeira. Ela está focada, ela está concentrada e o resultado vai ser muito melhor.
Aqui ela tá dispersa. A luz, a lâmpada, ela tá dispersa. Ela emite energia para tudo quanto é lado. Ela tá sem foco, né? Sem direção. Então, aquilo ali vai ficar super disperso, ok? E o outro é diferente, que tá focado naquilo que você precisa resolver. Eis aqui uma forma de saber se você está no estado beta. Se está constantemente analisando. Chamo isso de estar na mente analítica. Você está em beta e não é capaz de entrar na mente subconsciente. É como se fosse uma paralisia por análise. Você fica analisando tanto o seu exterior que você não consegue entrar na sua mente subconsciente para você mudar aquele programa. Então você está focado aqui porque quando a gente está focado no exterior, você está usando aquela análise. Você está paralisado na análise, na mente consciente. E quando você quer mudar, quando você consegue mudar o seu interior, é porque você já conseguiu acessar o seu subconsciente, a sua mente subconsciente. E aqui ele fala que você pode observar uma situação, por exemplo, você está em estado tipo de raiva, né? Você pode parar e observar de forma consciente, por exemplo, nossa, eu estou com raiva, eu estou furiosa. Ok, eu te vejo, mas eu escolho não reagir como antigamente. Perfeito. Ou então você pode estar no beta tão alto que você não consegue, que a sua reação é uma agressividade, ou seja, é imediata, é impulsiva, tá? E aí o que ele diz? Quando você está em beta alto, ao invés de você agir observando de forma consciente para você tomar aquela decisão, não, como que você reage? Quem desenhou esse site estúpido? Quem fez isso? Você já reage agredindo, tá? E aqui ele diz, a consciência que ele pretende te passar aqui, que é praticada por ele, é simplesmente notar, observar um pensamento e sentimento e ir adiante. Ele quer te ensinar esse tipo de consciência, ou seja, eu consigo observar, notar esse pensamento, mas eu consigo seguir com a minha vida, eu consigo ir adiante. Eu não fico paralisada aqui analisando 1000 coisas, 1000 cenários que às vezes nem vai acontecer. E eu tô analisando e vivendo os piores cenários, sem isso realmente estar acontecendo. Aí aqui ele vai explicar agora sobre as mentes, tá? Então, a mente inicial, mente em desenvolvimento, mente analítica, mente consciente, mente subconsciente. É bem rápido e vai ser simples de vocês entenderem. O que é a mente inicial? Lembra? A mente inicial é a mente do bebê. É aquela mente que ainda não tem consciência. Ela está atuando só no subconsciente. Lembra que o bebezinho ele fica a parte toda do tempo, mais ou menos, ele fica, tipo, dormindo em estado profundo. Ou seja, quando você está em estado profundo de sono, né? De sonolência ali, você não consegue reagir. Você não tem filtro para as coisas. Então, é como se fosse uma esponjinha. Tudo que fala para ele, ele vai acatar como verdade. Ele ainda não conhece nada, ele não consegue analisar nada. Entende? Então, tudo que você disser para ele é verdade. Ou seja, não vai ter resistência nenhuma aqui nessa fase, tá? E aqui, gente, eu quero até dar um exemplo. Uma vez eu escutei um CEO falando e eu achei muito interessante. Baseado nisso, nessa mente que ele estudou, o que ele dizia? Nos primeiros anos de idade dos meus filhos, eu quero estar presente. Por quê? Porque normalmente nos primeiros anos, às vezes as pessoas têm o quê? Contratam babás, né? Outras pessoas para cuidarem, manda para a escola, aquela coisa toda. E ele diz o seguinte, eu não sei quem é a pessoa que vai ensinar pro meu filho. Então, ele vai estar muito suscetível. Se entra uma pessoa que às vezes tem uma mente de escassez, mente de medo, né? Tudo aquilo, o que ele vai passar? O que aquela pessoa vai passar para a criança? Os medos, a escassez. E ele diz, eu não quero delegar isso. Eu quero ser essa pessoa responsável por criar, né? Educar e ajudar o meu filho nesse crescimento, para que ele possa entender a abundância, a prosperidade, tudo isso. E isso é muito importante, porque você para pensar, olha só, é aqui a ciência falando. Realmente, nesse período, o cérebro das crianças estão muito abertos. Então, tudo que falam para eles, eles vão acreditar. Então, essa é a importância de você tratar isso com o quê? Com consciência. Opa, peraí, eu quero fazer parte disso. Eu quero colocar na cabeça do meu filho coisas boas e não coisas ruins. Tá? Isso aqui não tá dizendo que é uma pessoa ruim que vai entrar. Não, é porque às vezes ela tem aquele sistema de crenças negativos mesmo. E às vezes ela não conseguiu, tipo, sair daquilo. E o que acontece? Ela vai repassar aquilo para as pessoas que estão ao redor dela. Para as pessoas que estão ao redor dela. Não é por maldade.
É simplesmente porque é o que ela sabe, o que ela aprendeu. E ela não conseguiu mudar até naquele estado da vida. Então, aquela pessoa que está mais consciente de como isso pode ser plantado e germinado na cabecinha da criança, ela fala, opa, eu quero tomar para mim essa responsabilidade, né? De trazer algo bom para o meu filho, de crescimento. Então, olha, se vocês têm filhos, sobrinhos, pensem como vocês podem fazer isso com eles, tá? De forma a ajudar no crescimento deles. Então, a mente inicial é essa. Depois ele vem para a mente em desenvolvimento. Aqui a mente inicial, geralmente, é até os 2 anos, tá? Desde bebezinho até os 2 anos. A mente em desenvolvimento, ela vai acontecer até os 7 anos. O que é a mente em desenvolvimento? É quando você começa a fazer associações positivas ou negativas. Você vê alguma coisa e você associa aquilo com aquele resultado. Entende? Tanto positivo como negativo. E aquelas associações que você faz cria comportamentos e hábitos em você. E aqui ele dá um exemplo de identificação positiva, uma associação positiva. Quando uma criança está com fome, ela chora alto. E aí, quando ela chora alto, ela obtém atenção. Quando quem cuida dela responde, alimentando ela, a criança faz uma importante conexão. É preciso apenas algumas repetições para associar o choro alto com ser alimentada. E isso torna-se um comportamento. Ou seja, depois que ela faz essa associação, aquilo vira um comportamento. Toda vez que ela quer alimentar, ela chora. Toda vez que ela quer mamar, ela vai chorar. E aí ela sabe que o adulto vai vir e vai dar comida para ela. Entende? Aí agora ele dá um exemplo de uma associação negativa. O que é? Quando a criança vai lá e encosta o dedo no fogão quente. Ela aprende muito rapidamente, normalmente a associação negativa se aprende muito mais rápido do que a associação positiva, tá? E aí ele diz aqui, ele aprende muito rapidamente a identificar o objeto com a dor que está sentindo. Então ele aprende ali uma lição valiosa. Opa, ele liga o fogão à dor que ele sentiu, então ele evita ficar ali perto, entende? E aqui ele vai falar agora sobre a mente analítica. O que é a mente analítica? É quando ela começa a se formar uma mente consciente. A mente consciente ainda não está formada e a analítica ela começa a se formar. É quando a nossa mente crítica começa a raciocinar, a avaliar, se antecipar, prever, comparar o que sabe com o que está aprendendo. Então aqui normalmente são de crianças de 7 a 12 anos de idade, tá? Então, nesse momento, elas estão aprendendo isso. Entre os 6 e 7 anos de idade, a mente analítica começa a se formar e vai até os 12 anos. E seu desenvolvimento normalmente termina entre os 12 anos de idade. Então, aqui ela começa a raciocinar, ela começa a analisar as coisas, tá? Depois vem a mente consciente e a mente subconsciente, que é após os 12 anos. A nossa mente consciente é a nossa mente lógica, a nossa mente de raciocínio, ou seja, é aquela mente onde você tem vontade, que você tem intenção, é onde você cria as habilidades, é aqui na mente consciente. E essa mente consciente, ela é 5% apenas do total da nossa mente. O resto da nossa mente é o quê? A mente subconsciente. O que é a mente subconsciente? Que são os 95% restantes? É as nossas associações positivas e associações negativas que nós fizemos ao longo da vida. São os comportamentos, os hábitos que nós fazemos, está tudo nessa mente subconsciente. Olha o poder dessa mente subconsciente. E normalmente a gente está aqui na mente consciente, no externo, ao invés de a gente olhar para o interno, que ele é muito mais poderoso. Entende? Então, ou seja, essa mente é que dá origem a tudo. Ao modo como a gente faz as coisas, ao modo como a gente reage às situações, né? O modo como, inclusive, vai acontecer no nosso futuro. Pensa, 95% da sua mente está atuando no automático. Você precisa usar a sua mente consciente para discernir, para trazer clareza. Mas, na hora da atuação, é dentro de você, na sua mente subconsciente. Tirando aquilo que você aprendeu que foi ruim, para colocar coisas boas a partir de agora. Tá bom? E a gente continua agora depois na próxima aula, que já deu o nosso tempo. Mas aqui ele já explicou todos os tipos de mente, tá? Meninas, vamos tirar uma carta? Oi, Noêmia, Isabela, Camila, Rosália, Elisa, sejam bem-vindas. Oráculo, qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber nesse dia de hoje? Meninas, todas as práticas eu mando lá no grupo exclusivo do Clube Diamante. É gratuito, se você não tá lá, o link tá na minha bio, tá? Entra lá para você receber e fazer a prática do dia.
Se você gostou, já curte e compartilha com aquela pessoa. Apoia esse canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa aprender isso. Quando a gente compartilha, a gente recebe de forma multiplicada. Ó, saiu aqui para nós hoje afirmações. A afirmação é: eu sou capaz de criar e conquistar tudo aquilo que desejo com intenção. Ou seja, eu consigo mudar a minha vida. Por mais que os programas são antigos e os programas não são aqueles que eu gostaria, mas eu consigo criar tudo aquilo que eu desejo. Eu consigo modificar tudo isso. Tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação de hoje. Quero agradecer a presença de cada uma. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.